tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Vamos curtir, vamos conversar mais um pouco, né? Bora. Vamos explicar um pouco sobre inteligência artificial, realidade virtual, todo esse universo que permeia ali. Então, estamos aqui com a Maria Olívia, né? Nossa CEO da Agência Caribe. Conta um pouco aí pra gente sua trajetória. Fala, pessoal. Eu sou Maria Olívia, sou sócia da Agência Caribe, uma agência 360 na cidade de Jundiaí. A gente vem se desenvolvendo muito na área de inovação e tecnologia, então a gente se considera uma agência 360 justamente porque a gente entrega serviço para o nosso cliente não focado em algo, né? Então, não só mídias sociais, não só identidade visual. Então, por isso que a gente foca muito em tecnologia, porque primeiro que né, Carro-chefe. é o carro-chefe, é o que a gente vive, né, no dia a dia. E segundo, porque a gente quer trazer realmente várias inovações para os nossos clientes. A gente não quer ser uma agência caixinha, né? Sim, A gente sim. quer sair da caixa, que é a ideia de toda agência de publicidade, né? Justo. E você deu uma experiência grande já em realidade virtual, né? Enfim, como que é? Desde o ano... Na verdade, assim, eu comecei a estudar o mercado ano passado. E aí eu me apaixonei, eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de jogo, sempre gostei dessa área, assim, né? Falo que em casa é a água e o vinho, literalmente. O Diogo é muito offline e eu sou totalmente digital. E aí a gente trouxe essas soluções para dentro para acompanhar realmente o que o mundo traz, né? Legal, show de bola. Obrigado por estar aqui. Eu que Vamos agradeço pelo convite. bater um papo, né? Enfim, trocar um pouco de experiência. E o Felipe de Oliveira, Felipe Silva Tech. Estamos E aí. Fê? Tudo Conta um bom, pouquinho queridão? aí. Além de meu professor de cabala. Vamos lá. Bom, como o Dani falou, Felipe Silva, entusiasta e também de tecnologia, trabalho, né, com desenvolvimento web, trabalho com desenvolvimento de sistemas, programação, mas talvez um pouco mais como um entusiasta. Minha profissão mesmo eu sou professor de Kabbalah, como o Dani falou, e estou aqui para poder trocar uma ideia com vocês sobre essa indústria gigante, né, que é a indústria de tecnologia, e mais especificamente falar também sobre inteligência artificial, o que está acontecendo, né, no nosso mundo em relação a isso, o que a gente pode esperar aí para os próximos anos. Então é um prazer enorme, uma honra, um privilégio estar aqui compartilhando esse momento com todos vocês. Muito bom. Legal. Bom, acho que esse episódio ele é um pouco focado em inteligência artificial, realidade virtual, né? Como que essas tecnologias novas, elas têm se aplicado e elas vão se aplicar no processo de projeto, no consumo de arquitetura, na nossa relação, ambiente físico e ambiente digital, né? Então, eu acho que um pouco seria legal entender o que é essa bendita da inteligência artificial que todo mundo fala, né? Já passou um pouco do buzz, né? Buzzwords ali, né? Mas ela vai permanecer e ela vai continuar só crescendo, eu imagino. E de realidade virtual também, né? A nossa interface com o mundo digital, né? Que hoje em dia é tão presente na nossa vida, né? Conta pra mim, Fê, o que é inteligência artificial? Fala Cara, olha, essa pergunta, ela é difícil de responder, viu? Porque, olha só, depois de alguns livros lidos e vídeos assistidos e outros podcasts também vistos e tal, você vai ver duas galeras. Você vai ver uma galera que defende a ideia de que a inteligência, né, ela é artificial e tudo mais, então existe uma inteligência ali realmente. Aí você vai ter uma outra galera que fala que não tem nada de inteligente aqui, entendeu? Sim. Você tem uma tecnologia legal, você tem aqui, na verdade, um completador de texto um pouco mais avançado, mas nada além disso, então tem muita, sabe, muito hype aí em volta da ideia toda. Agora, no meu ponto de vista, eu acho o seguinte, eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar, é uma tecnologia que revolucionou, só que eu ainda acho que ela ainda está favorecendo uma pequena parcela de indivíduos. Acho que ela ainda não está totalmente no mainstream a ser utilizada da maneira mais adequada e apropriada. Sim. Tá bom? Ele é muito recente também, né? Sim e não, vamos dizer assim. Inteligência não o algoritmo em si, né? Mas a inteligência, de fato. Né? A inteligência artificial em si, o conceito e tudo mais, já tem algumas décadas, tá? Mas agora ela ganhou esse engajamento todo por causa do ChatGPT. Vamos ser claros aqui, entendeu? Depois que a OpenAI lançou o ChatGPT e as pessoas
tiveram ali o acesso à ferramenta e tal, a coisa Entrou toda na moda. entrou na moda, entendeu? Mas a verdade é que machine learning, deep learning, né, tudo isso, né, que faz parte desse universo chamado inteligência artificial, já já está aí há algum tempo, mas né, pouquíssimas pessoas ali que realmente se aventuraram nessa área, né, desde o início dela e tudo mais. Agora é que realmente ela está fazendo aí a cabeça de todo mundo. Então, assim, é uma inteligência? Sim e não. Eu fico nesse lugar, sabe? Se você consegue utilizar da forma adequada, apropriada, você, de fato, vai obter muito benefício disso. Eu, como professor de Kabbalah, por exemplo, eu utilizo pra caramba para poder preparar, né, minhas aulas, para poder tirar dúvidas, para poder ver outros pontos de vista em relação a um determinado tópico que eu quero, sei lá, compartilhar com os meus alunos e por aí vai. Sim, Entende? sim. E isso é diferente do Google, por exemplo, né? Que até então era a nossa ferramenta principal de busca. Ali você tem uma interação super bacana com o algoritmo, com a máquina, vamos dizer assim, que parece que você está conversando com outro indivíduo, com uma outra pessoa. E essa interação é algo realmente interessante que mantém a gente ali, sabe? Ali e tal, interagindo. Agora, eu também tive a oportunidade de participar da equipe de testes da OpenAI, desde o lançamento do GPT 3.5 e depois do GPT-4 e tudo mais, também acesso Early Access, né, que a gente chama a API, sabe, do GPT-4. Dos Isso, desenvolvedores, né? isso. E isso, inclusive, fez com que eu fosse convidado a administrar o grupo do Facebook do ChatGPT, que, nossa, Legal. hoje já está com, sei lá, quase 100 mil pessoas e tudo mais. Que legal. Mas aí é que tá, é o ponto. O que eu percebo? O pessoal que está chegando, né, e começou a usar, acaba usando, assim, de uma maneira um pouco trivial, sabe? Uma maneira Superficial, rasa. rasa e tudo mais, e querendo que, sei lá, não querendo desmerecer ninguém, pelo amor de Deus, tá? Sim, Não é isso, mas, sei lá, eu acho uma ferramenta tão bacana que vale a pena a gente, sei lá, buscar maneiras de usar de uma forma mais, sei lá, inteligente. Sim, Ok? mais Mas eu útil, acho, né? é mais útil. E eu acho que eventualmente isso vai acontecer, mas não por agora. Então, acho que é mais ou menos isso. Legal. Imar, conta pra mim, o que é essa bendita desse VR, que não é o Vale Refeição, né? Vale refeição, muito bom. É a realidade virtual, pô, que negócio. Virtual reality. Vale refeição foi boa. Ai, muito bom. A realidade virtual é o que a gente sempre fala, né? A gente poderia estar fazendo exatamente esse podcast, só que em realidade virtual. Então, Sim. nós três com óculos de realidade virtual, com os seus avatares, Já fica a ideia aí pro amigo aí, né? Olha lá. transmitindo já cada um com seu avatarzinho Total. numa mesinha digital. Hoje eu tava vendo, inclusive, o Mark testando lá, não sei se vocês viram, mas ele testando o teclado já, um teclado real. legal. Porque, assim, existem algumas limitações, né? Sim. Lógico. Então, colocou o óculos, tem algum pixel que ainda atrapalha, tem o lance de ainda não ser tão real, né? Quanto aquilo que se espera. Sim. E tem o lance do delay. Então, quando você coloca um teclado, né? Um teclado para você digitar e aparecer ali uma tela de computador na sua frente, Você tem que esperar, né? tem ainda um delayzinho. Então, apertei o A, ele demora ali um segundinho ali, né? Então, precisa aprimorar isso. Mas a realidade virtual nada mais é que exatamente isso, né? A sua realidade real, aquilo Sim, que a gente vive no real, só que no virtual. Então, a ideia do metaverso, né, que todo mundo fala e que todo mundo comenta, é que você tem essa experiência virtual. Na verdade, é aquele negócio, né? Ninguém precisa sair de casa mais para viver, né? Porque tudo vai ficar cada Comida vez... chega em casa, pega o aplicativo. Você já faz isso Sim, natural sim, no sim. celular, né? A única coisa é que os dispositivos hoje, eles são muito grandes. Então, você não vai sair na rua com óculos um enorme. MetaQuest hoje, que é gigantesco. Mas talvez num futuro, com um óculos normal, assim, né? Mais fininho e tudo mais, que é a ideia, essa realidade virtual, ela vai melhorando, né? E aprimorando cada vez mais. E ela é uma fronteira, pelo jeito, né? Entre a experiência digital e a experiência física no nosso mundo ali, né? Que aí entra um pouco no campo da arquitetura, que é o que me interessou em fazer esse episódio especificamente falando, né? Que é entender como que essas ferramentas, ela vai fazer o arquiteto deixar de existir, não vai,
Pô, como que eu vou fazer o projeto? Vou falar com o computador, ele vai fazer o projeto, não vai? Porque hoje o processo ele é individual para cada profissional, né? E você desenha, passa para o computador, vai para o AutoCAD, depois você vai para o SketchUp, depois você renderiza, aí você monta a apresentação. Você ainda tem todo um processo que ele é muito... Ele tem parte do mundo físico, ele não tem como, né? E é manual, né? Manual, de certa forma, ele é automatizado pelo computador, mas ele continua sendo manual, né? O exercício de reflexão e de inteligência continua sendo 100% nosso. Exato. A hora que você passa disso pro, sei lá, entra num programa que faz geração de imagens por prompt, né? Você cria um prompt, como que vai ficar o projeto da minha casa no Midjourney desse jeito, por exemplo. Então, o que vocês acham? Você acha que isso vai interferir na nossa vida? Como, assim, a gente vai deixar de ter o arquiteto autônomo em algumas áreas ou não, né? Vocês têm alguma noção? O que vocês imaginam nesse ponto específico, assim? É engraçado que sexta-feira, semana passada, toda sexta-feira na agência, a gente faz uma daily que eu chamo de daily motivacional. Legal. Que cada um traz um conteúdo específico, e aí pode ser um conteúdo pessoal ou um profissional. E a gente falou sobre inteligência artificial sexta-feira. Que legal. E aí a gente falou exatamente sobre essa substituição, né? Como que o designer, ele pode utilizar a ferramenta a seu favor. Então, você coloca lá vários prompts e, quero criar um logo, beleza, vou criar um prompt ali e vou criar o logo. Mas ainda a inteligência e toda a parte operacional do negócio ainda precisa ser o ser humano. E vai passar pelo crivo do ser humano, né? E aí você tem que... Ainda tem muito erro, né? Então, coloco lá uma imagem. O Diogo mesmo fez a nossa futura filha no Midjourney. E aí, no Leonardo, acho que ele fez, no Leonardo.ai. Uhum. E aí apareceu uma mãozinha a mais, um dedinho torto. Então, tem algumas coisas que ele ainda não faz perfeito, né? Por mais que você utilize esse prompt, ainda tem algumas coisas que você vai precisar abrir, renderizar de novo. Sim. Você vai usar como referência, mas você não vai copiar e colar. Então, a ferramenta, ela nada mais é que um apoio. Visualização, ele te dá ali um leque de opções só para você saber se é o caminho ali. Um apoio técnico para aquilo que você precisa, mas você não vai usar literalmente aquela ferramenta. Então, no ChatGPT mesmo, se você não sabe algum tipo de assunto, então, não sei sobre inteligência artificial. Me resume aqui o que é, para eu aprender e buscar mais informações sobre isso, né? Entendi. Então, a ferramenta é sempre um aliado, né? Sim, com certeza. Vendo a questão, né, dessa tecnologia substituir ou não as pessoas, assim, a gente sabe que desde que a OpenAI lançou o ChatGPT, a gente vê uma série de pesquisas de diferentes institutos e tudo mais, verificando, sabe, quais vão ser as profissões mais impactadas, né, e tudo mais. E, assim, a maneira como eu vejo é que ainda precisa de pessoas competentes dentro da sua área específica, Processos, né? E digo mais, essas pessoas vão conseguir extrair o melhor da inteligência artificial, inclusive, entende? Eu acho que a grande diferença entre profissionais de diferentes áreas, ramos e tudo mais, é a pessoa que interage com esse tipo de tecnologia e a que não interage. Acho que começa por aí. Você não vai ser substituído por uma inteligência artificial. Você vai ser substituído por uma pessoa que sabe como mexer com uma inteligência artificial. Exato. Ou sabe mais do assunto que você. Continua da mesma forma. Entende? Sim. Então, acho que esse é um ponto. E quanto mais profissional você for dentro da sua área, quanto mais, sabe, proficiente você for, por exemplo, na área de arquitetura. Sim. Quanto melhor você for, mais você vai conseguir extrair dessa tecnologia benefícios, entendeu? Sim. Agora, a longo prazo, é complicado, sabe? Tem um cliente meu que eu fiz o projeto da casa dele. Né? E é uma casa diferente e tal. E aí ele falou, Daniel, vou testar no Midjourney aqui, vou tentar chegar num prompt, chega num processo, numa casa parecida, assim. Completamente diferente, assim, o projeto, né? A casa é uma casa em U, que está no meio de num terreno em declive. Caraca, isso daí para fazer com que o projeto demore vai ser uma beleza, hein? Não, exato. Aí o cliente chega com essas coisas prontas, né? Mas o cliente que gosta também, ele fala assim, não, vambora, né?
E aí, só que a casa que eu fiz é uma casa moderna, assim, né? Tipo, toda high-tech, parece sei lá, uma nave espacial que pousou no terreno. E ele mandou, parecia a Toca do Hobbit, assim. Ele foi filtrando, mas não chegou, né? Completamente diferente. Aquela toquinha com a arquitetura orgânica, as jardineirinhas na janela. A casa do Hobbit total, assim, né? Só que era uma mansão de 3 andares. Não era só a toca, né? E eu achei interessante por causa disso. Ele falou assim, nossa, mas, tipo, não chega na mesma concepção. Né? Aí eu fico pensando, como arquiteto, pô, será que isso talvez não atrapalhe a hora que eu estiver fazendo o Eu percebo, com você falando isso, eu acho que não vou ficar viciado, vai fazer parte, talvez, né, já deve fazer parte, mas talvez algo a ser explorado um pouco mais a fundo pelos arquitetos, é um trabalho de psicologia mesmo, sabe? Para tentar entender a mente do cliente de uma forma mais profunda no momento que estiver ali fazendo o briefing, sabe? Sobre o que o cliente quer. Porque o cliente, a gente, né, até chegou a conversar isso da última vez, né? Que o cliente chega com uma ideia, mas ali, na verdade, ele não está falando 100%. Ele não chega com a ideia. Ele acha que ele chega com a ideia. Exatamente. É para isso que serve o especialista. O especialista, né? Só que aí o cara tem uma inteligência artificial para auxiliar, ele fala, quer saber, eu vou botar aqui o que eu estou pensando e vou mandar para o meu arquiteto. Aí o arquiteto teve uma ideia baseado naquilo que ele falou, só que agora ele está mandando uma coisa com inteligência artificial que já não está tão igual àquilo que o arquiteto tinha pensado no começo. Sim. Porque foi isso que aconteceu, né? Você teve tipo, uma conversa com ele, preliminar. Não, na verdade foi um exercício depois. A casa está quase finalizando já. Ele falou assim, de curioso, ele falou assim, como eu faria... Vamos ver, né, como Deixa eu ver se a seria. inteligência artificial consegue fazer o que o Nani fez, entendeu? Foi completamente diferente, mas eu achei interessante o exercício, né? E falei assim, pô, dentro do projeto, não é uma coisa que deve ser descartada pelos arquitetos, né? Eu acho que é o que você falou, o cara que é mais especialista, ele vai saber aplicar isso de forma a tirar potencial, né? E otimizar o tempo de processo de projeto. Pelo menos é uma das coisas que eu imagino de aplicabilidade. Né, às vezes eu vou filtrar no briefing, entender o que é, em vez de eu ficar lá desenhando, modela no computador, que é um tempo muito mais longo, eu crio algumas palavras-chave e vou jogando alguma, sei lá, uma cartela exato. um leque de opções ali. Pensando é mais nisso, por isso, é mais por aquele caminho, sabe? Uma pré-modelagem, até porque é uma imagem, não é um projeto, né? O projeto você tem que desenhar. Se você pensar assim, sei lá, daqui uns 3, 4, 5 anos, o pessoal já vai estar muito mais inserido nessa realidade e tudo mais, o cara já chega para uma reunião, né, com um arquiteto, com alguma coisa que ele pegou da inteligência artificial para mostrar, olha, é mais ou menos isso que eu quero. Como se fosse porque tem muita gente que tem problema em dizer o que gosta, né? Sim. Eu gosto de tudo. Nossa, o que a gente atende de cliente generalista, né? Eu gosto de tudo. Eu sei que não é tudo. Sim, né? Exato. Mas o cara, ele não sabe falar isso, né? Na arquitetura, o que eu vejo, assim, que faz toda a diferença, que vai muito de encontro, né? O que a gente faz, a publicidade e a arquitetura, elas são muito parecidas, né? O que eu acho que faz muita diferença é o seu cliente enxergar o futuro, porque eu vejo que a obra, ela demora, gera ansiedade, né, no seu cliente. Sim. E ele enxergar como vai ficar, então usando a realidade virtual, por exemplo, é muito mais legal, porque aí ele já se sente dentro do projeto dele. É mais imersivo, inclusive, né? Você acaba se tornando um facilitador, né? Exatamente, né? Isso é legal, como experiência mesmo de imersão prévia, né? De você realmente antever a realidade. Né? É legal. E é legal assim, eu coloquei a parede no tom cinza. Mas eu não gosto muito de cinza, deixa eu trocar para verde. Sim. E aí ele mesmo poder participar desse processo. Sim. Porque o que faz toda a diferença na venda do seu projeto é isso, né? O cara poder personalizar junto com você e trabalhar junto com você. Com certeza. Ter uma pessoa pensando no seu olhar, quem você é, como você é, e como transformar o ambiente dessa forma, né? Sim. Não, com certeza. Acho que faz todo sentido. E ela dá para ser aplicada, tanto a IA quanto a realidade virtual, em várias etapas do processo. Não só do processo, como da obra também, né? Às vezes hoje em dia você tinha aquelas papéis enormes, né, que você levava na obra, né? Às vezes você consegue simplificar a logística da obra tendo um óculos de realidade virtual ou um próprio mesmo iPad. É uma plataforma, mas você olhar com o óculos, né, sei lá, você tem a estrutura da casa pronta. Sei lá, você está na fase nem começou o acabamento. Então, você consegue antever o acabamento, por exemplo, testando cor. Eu quero trocar o mobiliário, como é que ficaria assim? E ter uma sensação mais real de como ficaria a parte pronta, né? Sim. Então, isso, para quem é leigo, não tem esse processo de abstração tridimensional que o arquiteto faz muito, né?
fica muito mais fácil, mais palpável, né? Eu acho que deixa a gente mais confortável também, né? Não sei. Claro. Vocês Sim. pensam em relação à questão do cliente em si, né? Como vocês se veem consumindo arquitetura, assim? Cara, eu falo, assim, me conhecendo, eu Sim. vou ser o cara que vai encher o arquiteto de pitaco, sabe? Sobre o que ele deveria ou não Sim. fazer e tudo mais. Talvez algo que eu preciso trabalhar em mim, em delegar, eu ter mais confiança e tudo mais. Sim. E usar, agora, certamente eu usaria a inteligência artificial, por exemplo, para colocar as ideias em ordem no primeiro momento e apresentar isso pro meu arquiteto em Você ajudar a seguida. filtrar o briefing, por exemplo, como cliente, talvez. Sim, Faz sentido. Faz sentido. sim. Fazer uma análise pessoal, né? Às vezes você tem uma inteligência artificial que hoje você pega a Big Data, né? Eles têm mais informações, Google, etc., do que a gente mesmo. Eles sabem muito mais as preferências nossas É. na prática, matemático o negócio ali, né? Então, a gente virou quase que um produto na gôndola, assim, para eles, né? E eles sabem muito da gente, né? E Sim. muitas vezes a pegar essas coisas para aplicar e te ajudar no processo, assim, o que eu gosto, né? Como cliente no brief também é uma parte interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Né? Para De o mim, cliente para mim funcionaria justamente por essa questão pessoal sim, que eu tenho, entendeu? Sim. Então seria um facilitador gigante. legal. Eu acho que acabaria, no final dos contos, ajudando o próprio arquiteto, né? Não, totalmente, totalmente, né? E quando entra na parte de briefing, eu pergunto, assim, o que você gosta? Vai lá falando, manda referência. Então, quanto mais informação eu tiver, aí entra a inteligência do arquiteto em si, em processar isso e transformar isso num projeto, né, viável, né? Não só tecnicamente, mas economicamente, né? Espacialmente, né? Tem todas essas coisas, né? E até para a gente, como arquiteto, poder manipular na realidade virtual um objeto físico que vai se tornar físico é muito mais prático, né? Uhum. Hoje em dia você tem alguns softwares, né? Por exemplo, de modelagem BIM, né? Que ele é como se ele tivesse uma simulação da construção física dentro do computador. Então, assim, você vai colocar a viga, é tanto aqui, a porta abre lá, é a viga tanto com ferro tal. É um nível de detalhamento fantástico, assim, né? E você consegue antecipar muitos dos problemas de obra, de interferência. Aqui passa um cano de água, ali não, ali passa a rede de elétrica, eu não posso cruzar um com o Agora outro. imagina um Nossa, que programa desse legal. integrado com a IA. Exato. Que no começo do processo já vai apontando para você, olha, o ideal, na verdade, agora é você implementar Meio Jarvis, assim, né? Tipo, implementar Homem de isso Ferro, o daqui. negócio. Interessante. Legal, Tal hein? eletrodoméstico vai consumir X energia, né? E isso é muito louco. Já tá Qual que é o fugindo do potencial? escopo do projeto, ó, se você implementar isso daqui. Doido, hein? Exato. Ele dá, por exemplo, planilha de custos, de lista de material e assim por diante. Para as construtoras é fundamental porque você vai trabalhar com obras grandes, né? Então você tem que minimizar esses erros, né? É onde fica o lucro da construtora, se ela não souber trabalhar de forma organizada. Então, numa situação dessa, essas interfaces com o mundo digital vão potencializar ainda mais e evitar erro também, né? Na arquitetura em si, falando, né? Mas eu, assim, queria entender de vocês em relação como até uma questão às vezes até mais filosófica, assim, né? Esse impacto da realidade virtual, por exemplo, como que ela vai se permeando na nossa cultura, assim, sabe? Você já tem alguns anos já de experiência nessa área, assim. O que você viu que foi mudando já do comportamento das pessoas em relação a essa interface, assim? Tem muito a ver com a projeção do que as pessoas esperam do futuro, assim, sabe? De vida mesmo, de qualidade de vida. A gente, antes das redes sociais, a gente não tinha referência do que era saudável ou não saudável, por exemplo. Sim, Com a realidade virtual, você tem referência do que é bonito e do que é feio, por exemplo. Então, fica mais fácil de consumir. fica muito mais fácil. Tem o lance da referência, eu acho que é muito importante, assim. Hoje, o Pinterest está aí para ser uma rede social para isso, né? Então, tudo que você quer de referência, entra lá e você vai ver. O que é bonito, o que é feio, você decide, né? Você Sim, vai ter o sim, crivo final do que é bonito, o que é feio. Mas a realidade virtual, assim, você foi falando, eu fui lembrando que tem um aplicativo, não sei se você já viu, mas eu também não lembro o nome, que você tira uma foto do seu ambiente, ele te dá vários estilos e ele mesmo já coloca todos os móveis e pintura, iluminação, tudo com aquele estilo. E eu tive essa experiência, eu fiz isso com o meu quarto, fiz isso com a minha sala. Ficou horrível.
Foi uma péssima Não é? Você experiência. lembra que eu te mandei uma Tá foto lá? longe de ser inteligente. Lá da né? Né? escola Foi exatamente esse aplicativo. Eu cheguei a mandar pro Dani. Sim, Ele sim. pediu lá que estilo que você quer para esse ambiente. Aí você vai escolhendo, ele vai colocando ali tudo pra você, Isso, cara. eu coloquei, Incrível. sei lá, estilo moderno. Sim. Ele colocou umas coisas que eu falo, gente, essa cortina não é moderna. É porque o moderno é um range muito grande, né? Então, o que ele considera moderno, né? Exato, exatamente. Então, com esse afinamento, né, de novo, Sim, com o sim. aprimoramento das ferramentas, vai ficar muito mais fácil. Ah, eu quero esse móvel porque realmente ele faz sentido com o meu estilo de vida, Sim, né? Com o sim. que eu gosto, com o meu gosto pessoal. Sim. Eu não sei, as pessoas... não sei se você vê isso, mas outro dia eu tava num condomínio e eu falei isso pro Diogo. Eu falei, cara, você já percebeu que todas as casas agora, elas são idênticas? É. E o que muda é a cor. O que muda é a Esse- cor da parede, a esquadria, talvez não é branca, ela é preta. Eu brinco que eu costumo chamar que é o vira-lata moderno. Não tem estilo definido, mas é moderno. É isso, porque eu acho que as pessoas assim, pô, qual que é a minha referência? Sim, Minha sim. referência é essa. A partir dessa, gerou todas as outras. E o Agora, a gosto também vai inteligência mudando ao longo do artificial, ela dá tempo. várias referências. Exato. Então, Você tem que ser muito específico, né? Esse acho que é uma das questões que esbarra na dificuldade do ser humano lidar com a ferramenta. Você tem que saber exatamente o que você quer. Exato. No prompt, não é isso aí, exatamente isso. Quanto mais Se você não específico sabe. você for, né, e souber, melhor vai ser o resultado que você vai obter ali. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, e aí você vai acabar gerando um conjunto de palavras, por exemplo, né? Que elas têm que estar muito alinhadas com aquilo que você realmente quer, né? Você tem que também saber muito mais sobre aquele assunto, né? Então, talvez te leve a pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais seu gosto. Como um processo de aprendizado, eu acho que é legal, acho que é válido também, Sim. né? Enfim, como cliente, né, que não é da área específica de construção, né? Mas tem uma coisa que entra um pouco nessa interface, que assim, você pega esses programas de geração de imagem de projeto, de interiores e tal. Acaba gerando muita insegurança por parte dos arquitetos. Não, os clientes não vão mais contratar arquitetos, eles vão lá e é o que eu quero, o que eu gosto. Na verdade, eu acho que não, né? Eu acho que o papel de você filtrar vai continuar sendo do arquiteto, né? Você vai direcionar o cliente, ajudar ele nessa escolha, na verdade, né? E eu fico meio... todo mundo fala assim, não, vai acabar com a profissão, eu já acho que já tá inventando muita moda. Acho que não vai rolar, assim. É igual De todo mundo- imediato, eu também acredito que não. Não, é igual papel. Tá aqui faz 2000 anos e não some, ele continua existindo. não, tem a evolução da profissão, não Sim. tem a substituição. Isso, eu acredito muito nisso. Antes a gente fazia uma impressão no fotolito. Hoje Sim. a gente olha quantas máquinas, né, tecnológicas fazem impressão. Então, isso falando de papel, falando de impressão no geral. É a mesma coisa o arquiteto. O arquiteto começou desenhando na mão, hoje ele usa um software muito bom para isso. E no futuro ele vai usar a inteligência artificial, vai usar a Sim. realidade virtual. Tudo complemento. Sempre falo isso, tudo complementa. E você, como profissional, tem que ser muito inteligente para usar essas ferramentas. Uma coisa que outro dia eu estava vendo que eu achei muito interessante, algumas empresas grandes, tipo Nike, assim, né, Coca-Cola, eles atrelam ao branding experience, né, a experiência de marca, né, com o conceito, assim, você experimentar um espaço conceitual daquela marca em si, né, e ela te conectar com a essência da marca. Isso eu acho legal na realidade virtual, por exemplo, porque você democratiza. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, acessa e consegue visitar a loja conceitual da... E tem uma sei lá, experiência, né? sei lá, da Red Bull, por exemplo. Você vai ter uma interação e tal. Eu acho que isso é um negócio legal como potencial, assim, dentro da cadeia de consumo, dentro do marketing, dentro desse processo de geração de valor que as empresas estão sempre Sim. disputando, assim, digamos assim. As pessoas elas vão ter um acesso mais fácil e de uma forma muito mais imersiva com aquilo que essas grandes empresas ou qualquer prestador de serviço que seja em relação aos valores, sabe? Missão, valor e visão. Então, a pessoa ela vai poder ter uma experiência, né? Muito maior em relação a esses valores Sim.
Entende? Sim, sim, sim. Do que simplesmente ir lá e ver uma propaganda, ou até mesmo comprar o produto em si. De repente, o cara vai ter muito mais, uma experiência muito mais forte, Sim. né? No ambiente ali virtual, Quase como com... uma galeria de arte, vai, digamos assim, Exatamente. né? Eu acho isso muito legal. E é mais barato para a Você empresa. falou sobre galeria de arte. Esse ano teve o NFT Brasil. É. E eu participei e tal. E eu levei duas meninas da agência que elas nunca tiveram contato com NFT e tal. E aí foi muito legal porque na exposição de arte, o que você vê? Quadros pintados por artistas. Sim, sim. Na exposição de NFT, você também vê artes digitais, Sim. só que em telas. Que legal. Só que é a mesma experiência, só que digital. Sim, sim. Então, o legal é isso, né? O digital, ele te proporciona quantidade, né? Escala. Então, talvez um quadro que você faria em um mês, fazendo um NFT, fazendo uma arte digital, você vai fazer vários, né? Em um mês. Se potencializa isso, né? Se potencializa. Então, essa ideia, né, de, pô, ainda o real, ele ainda tem o seu valor, né? Muito pelo contrário, o real ele vai ficar cada vez mais valorizado até, Exato, né? Se a exato. gente parar para pensar. Mas o digital aí, ele tá aí justamente para ir evoluindo de novo, né? E evoluindo o que a gente tem Sim. de referência, né? E se você tem o NFT em si, é uma forma talvez de criar exclusividade dentro do universo digital, né? Que é o que você falou, meu, você potencializa, você pode replicar quantas vezes você quiser. Não, O e NFT, você copia ele e cola. pode ser uma chave de uma casa. Sim. Ele sim. já teve vários projetos, né? Vários condomínios que utilizavam o NFT como a chave da sua casa. Legal. Imagina que legal isso. É digital. E é super seguro, É seu, criptografado, tem blockchain exato. e assim por diante, né? É legal, chaves digitais, né? Isso é interessante, né? E com o aumento também da computação, que nem você disse, né? Você vai conseguir escalar, mas ao mesmo tempo, você também vai conseguir personalizar. Isso também é uma coisa maluca de você pensar, porque a tecnologia vai estar levando a gente para um lugar em que você vai ser capaz de tanto escalar para um número gigantesco de pessoas, mas também você vai conseguir personalizar para cada um dessas pessoas, para cada pessoa, para cada uma dessas pessoas. Então imagina. É uma indústria de personalização, né? Não tem uma coisa igual a outra, né? Sim. Interessante isso. Eu fico pensando, por exemplo, uma aplicação interessante disso. Sei lá, uma pessoa que é de idade, tem baixa locomoção, ou sei lá, você acabou de operar e está no hospital, por exemplo. Você fica, geralmente a experiência é boa no hospital, você fica confinado no quarto, né? Você não pode sair, etc. Numa situação dessa, você pode ir para outros lugares, de certa forma. Então, quando o seu corpo físico não te permite ir, talvez essa porta que vai te conectar mais ligada aos seus sentidos, né? Tudo, né? Audição, tato, enfim. Aí eu acho que vai cada vez ficando mais rica a experiência sensorial, né? Ela também te transforma, ela também te potencializa para você viver fora de uma realidade que você está preso, de certa forma, né? Fisicamente. Às vezes a pessoa está fisicamente presa, né? Então, não se restringe, né? É uma outra forma de você democratizar o acesso ao espaço, né? E aí a gente entra naquela discussão que a gente teve uma vez, né? O Sim. quanto isso é bom para as pessoas, né? O sim, cara que mora lá na periferia, de repente ele coloca o óculos e ele tá numa mansão, numa praia, sei lá, em algum outro lugar. E aí, quando ele tira, não é exatamente aquilo que ele gostaria, O cara não né? tira mais. Talvez seja tão viciante quanto, ou mais, do que o celular. Muito a gente vê mais. como o celular hoje em Muito dia deixou a mais. gente, nossa, imerso naquela realidade, né? Que eu acho que o desafio que eles falam é justamente esse, assim, é você tentar fazer com que a adoção da ferramenta não te transforme num escravo dela, né? Que eu acho que não é só com a realidade virtual, qualquer ferramenta tem esse potencial, né? O celular é uma delas, enfim, se você, quero ler demais, também você pode ficar preso naquele universo. Uma das grandes, assim, uma das coisas que mais me deixa fascinado, sabe, com essa questão toda de tecnologia, é justamente a questão filosófica mesmo, sabe, de que a gente, à medida que o tempo vai avançando, a gente vai criando, sabe, coisas e explorando novas tecnologias que, de certa forma, agora vou aquele momento viajandão, tá? que de repente vai só trazendo a gente para uma consciência, para uma ideia
de que, na verdade, a gente já tá dentro, talvez, de uma Matrix muito louca, entendeu? O qual a gente se inseriu e não tá nem um pouco afim de sair dela, né? Porque você pensa... A ideia de Matrix já é, por si só, né? Envolve, Incomoda, né? Cara, envolve tudo isso. Sim, e a sim. gente vê a cada ano que passa, a experiência da gente dentro de dispositivos, móveis, óculos e tal, é cada vez maior. Então você pensa, daqui a um tempo o pessoal vai colocar e não vai querer sair. Porque, como você falou, pô, o cara tem uma realidade... Por que eu vou sair? Por que eu vou querer sair? tomar a pílula vermelha? Por quê? Entendeu? Por que eu vou querer sair desse lugar Não, que aqui eu tenho tudo, ó? Pô, a gente tá falando de Neuralink, que tá chegando aí com tudo, já tá sendo colocado dentro da cabeça da galera, entendeu? Já tá... no campo da medicina e tudo mais. Fazendo pessoas terem assim, a possibilidade de andar. Pô, esses dias eu vi um cara que tá andando, o cara não andava. Fez lá um implante, sabe, com inteligência artificial esse e eu tal. acho que é um outro caminho também muito louco, que pode transformar não só o espaço em relação com a arquitetura, mas o nosso corpo, a nossa relação do corpo com o espaço. Tem gente que, sei lá, hoje em dia as próteses de braço talvez não sejam tão boas ou melhores que o nosso próprio braço. Talvez chegue num ponto que isso aí, essa prótese vai ser mais forte, você vai ter mais força. Tem gente que vai arrancar o braço para colocar uma prótese, por exemplo, né? Será que não pode chegar numa situação dessa? Pô, fazer o upgrade, né? Você vai fazer o seu upgrade e, tipo, na relação entre carne e ferramenta, enfim, né? E um objeto mecânico, digamos assustador, assim. É assustador, meio ciborgue. As pessoas vão virar meio ciborgue, né? A gente já é, vamos dizer assim, num grau menor, a assim. gente tem o quê? Usa o óculos, a gente tem sei lá. Cara, a gente não vive sem isso daqui. A gente não Sim. vive, a gente não, meio que já faz parte, só não tá integrado de forma biológica na gente. Mas, pô, cara, você não sai de casa sem seu celular. Esses dias trocaram o poste lá na rua da minha casa. Eu fiquei sem energia, sem internet. Sem e ainda, tudo. Eu não sei o que aconteceu lá, que teve um cara... Sentindo as cavernas. Né? Sem água. Eu fiquei sem água também, no mesmo momento. Eu falei, que é isso que tá acontecendo na minha vida? Roots, né? Voltando às raízes. E aí raízes. ficou eu e o Diogo olhando um pra cara do outro, tipo, o que a gente faz agora? A gente conversa? Porque... que é? Qual que é a relação agora? Parede, exatamente. Né? É uma questão, né? Assim, será que a gente não vai mudar as experimentações que a gente vive? Hoje, os nossos sentidos, né? O tato, o paladar, o olfato, eles são biológicos, né? Será que isso não pode ser terceirizado? Sei lá, você vai ter uma injeção de nanorobô, isso vai mudar a sua percepção na hora que você estiver no universo online, jogando, sei lá, né? Isso pode mudar radicalmente como a sociedade se enxerga, né? Quando não... Aliás, talvez pode gerar uma evolução do ser humano, né? Assim, a gente não é mais homo sapiens, né? Vai ser homo machinas, alguma coisa assim. Então, é muito doido pensar nisso, né? Sim. Eu acho que dá uma certa angústia. Dá uma agonia, né? Eu sinto um pouco isso. Eu sinto, cara, quando eu imagino que eu já tô dentro de um lance desse, entendeu? Eu viajo nesse lugar, sabe? Igual o Cypher, né? Ele escolheu comer o bife lá na Matrix. Às vezes eu fico olhando assim, mas eu falo, como é que eu saí daqui, cara? Não, e depois eu pergunto, por que eu vim parar aqui? Por que eu quis vir pra esse lugar? É primeiro começo de conversa, né? Sim. Eu acho que, cara, no futuro, essa vai ser a pergunta que a galera vai fazer, entendeu? Porque ela já vai nascer, vamos pensar num futuro assim, louco, sabe? A pessoa vai nascer, ela já vai ser inserida numa realidade ali virtual, onde, sabe, e assim... viver dentro daquele lugar ali. Viver o espaço é uma vivência de arquitetura. Né? Sim, vai ter que ter, né? E a vivência do espaço físico é uma arquitetura, é o espaço onde a gente vive. A gente não consegue, sei lá, fazer o download na mente e viver só no virtual. No virtual ainda, não sei, né? Ainda a gente não consegue. Ainda, né? Mas talvez um dia, com computação quântica, a gente consiga fazer, Sim. né? Enfim. E aí você fala assim, pô, o que é o espaço físico, né? Quando ele quanto ele interfere ou não? Você vai, às vezes, ficar livre de um mundo completamente. Será que é possível chegar nesse limite, vocês acham? Né? De vivência? É uma pergunta difícil, viu? Nossa, que bom. doido. O que você acha? Que doideira. Cara, eu, sinceramente, eu acho que a gente já vive essa realidade. De verdade. Até, assim, mas aí a gente vai entrar num papo metafísico, sabe? Bora. Muito maluco. Mas eu realmente acho que a nossa experiência hoje e aquilo que a gente vem... Tem um ensinamento, agora é um momento cabalístico, se vocês me permitem. Tem um ensinamento na Kabbalah que fala que a gente nunca corre atrás ou busca algo que a gente já não tem experimentado antes.
um princípio Eu que a gente tem, entendeu? Então, Poderoso isso. toda essa busca e todo esse empenho desde o início, sabe, da história humana, né? A gente começou o quê? Andando. Depois a gente, sei lá, começou a andar a cavalo. Aí depois a gente inventou a roda. Depois a gente inventou o avião. Entendeu? Onde é que a gente vai parar? Né? Qual que é o limite, né, nessa ideia de transporte, por exemplo? Né? Você, cara... Teletransporte. Você instantaneamente sair do ponto A ao ponto B... Né? Se o conceito já existe, pode ser que exista a realidade. Então, em outras, talvez. A Kabbalah fala isso. Fala que você não buscaria algo qual você já, em algum ponto da sua existência, não tivesse tido. E é isso que, internamente, no seu subconsciente, na sua alma, como você preferir chamar, sem religiosidade aqui e tal. Sim. Mas a única razão de você, como indivíduo, buscar tal coisa, e coletivamente, né, como ser, porque você, em algum momento, você já experimentou. Senão você não estaria correndo atrás. Seria como se fosse dois mundos colidindo, né? Colidindo, assim. A interface vai aumentando, talvez, né? Porque esse um que era antes era completamente desconectado, quando você não tinha computador, você não tinha, né, lógica nenhuma, a gente só vivia o espaço físico. Hoje já não, a gente tem um outro universo que a gente vive. Talvez eles se fundam de forma a sobrepor, né? Sim. A gente já tá viajando bem, né? Talvez uns 1.000, 2.000 anos. Eu falei. Legal, isso é legal. Meu cérebro aqui tá dando pirueta. Mas a ideia é que não tem nada nessa água, tá? Não tem. A ideia da Matrix, né? De você se tornar uma bateria, né? Que eles falam assim, o ser humano virou a bateria das máquinas, porque, né, no filme se fechou toda a atmosfera e tal. E a máquina achou uma forma de conseguir pegar energia, que é pegar o que a gente produz de energia, né? Talvez a gente seja as nossas próprias máquinas, né? Não, a gente não crie esse universo terrível e fantasioso do Matrix, mas em certo nível a gente já fisicamente e socialmente você já vive esses extremos, né? Você pega, sei lá, aquela foto clássica da mansão, né? Do bairro de Higienópolis, né, na mansão do Morumbi e a favela do lado, só cortada por um muro, né? Se for ver, são as duas realidades ali cortadas literalmente, né? Enfim, a gente não tem essa interface como tem na cidade, por exemplo, né? Mas acho que é um outro ponto que é legal a gente ver como que talvez isso possa se desenvolver no ambiente não só da casa, enfim, numa cidade, por exemplo. Como que a inteligência artificial, a realidade virtual poderia talvez facilitar, organizar melhor as nossas cidades, sabe? Não sei como que a tecnologia poderia trazer isso para o dia a dia, criar cidades mais seguras, cidades mais organizadas, mais práticas, né? Vocês conseguem visualizar alguma coisa nesse sentido? Assim? Pode responder, Fê. Que meu cérebro ainda tá voltando ao normal. Imagina ela numa aula de cavalar. Ela ia pirar. Nossa, pisciana. Eu sou pisciana. Eu não posso essas coisas. Me deixa louca. Eu recentemente eu tive com um tio meu que ele passou uma temporada em Amsterdã. E ele voltou de lá assim, cara, maravilhado, né? Por ter tido uma experiência com uma cidade que, nas palavras dele, é uma cidade eficiente. Tudo é eficiente. Tudo, você sai de casa, tudo parece que tá ali, né, para te ajudar. Sim. Não tá ali para te atrapalhar, entende? E a gente sabe que Amsterdã, né, e tal, é uma cidade de alto nível tecnológico. E de arquitetura. Hoje em dia, eles estão na fronteira da arquitetura. Assim, tá ali, né? O que é mais inovador, mais diferente, assim, mais como laboratório de experiência de arquitetura urbana lá em Amsterdã, na Holanda, no geral. Então, Europa, no geral, mas especificamente Holanda. Então, eu peguei esse exemplo justamente para talvez responder um pouco da sua questão, né? Uhum. Então, eu acho que, assim, quando bem aplicado, a tendência é só melhorar a vida das pessoas, cara. Você pega um Waze, por exemplo, né? A gente não vive sem o Waze hoje em dia, né? Pois é. E nem vai viver, né? Não vai. Um aplicativo que você não vai viver nunca mais, né? Sem isso. Pô, cara, você lembra da época... Você pegou a época que tinha os mapinhas, né? Cara, do guia. Não sei nem como que a gente usava isso aí. Como é que pode, né? Lembro que eu trabalhava de representante comercial, né? Para uma loja de surf lá e tal. Para chegar nos lugares, pegava aquela paradinha ali, ficava ali para ver um mapinha e tal. Não entendia nada. Eu ia para São Paulo, assim, também. Tinha os mapas, assim, a gente ia de Kombi buscar os materiais. Meu pai tinha uma papelaria. Era o guia, né? Era o guia, você abria... Guia, o guia 4 rodas. Que você abria uma folhona, assim, Deus, desse tamanho, né? Você tinha que parar o carro, pedir informação... Antigamente todo mundo pedia informação e como chegar num lugar, né? Hoje em dia você não precisa. Você só aperta um botão, cara. Só que você pode parar no meio da favela também. Você tem que tomar um certo cuidado, né? Você tem que saber onde você vai, né? Mas eu vejo que, assim, a tecnologia ela precisa sempre resolver um problema. Sim.
E quando a gente fala de cidades inteligentes, quando a gente fala, né, de como a tecnologia pode ajudar, eu penso sempre nesse ponto do problema. Então, como que a tecnologia vai resolver o problema de trânsito? Sim. Como que ela vai resolver um problema de estacionamento? Porque cada vez mais as pessoas têm mais carros. A pergunta é, quando a inteligência artificial identificar que nós somos o problema? Que, né? Que a gente sabe que é, né? Inclusive. Quando eles descobrirem, A gente sabe, mas a gente já ninguém conta. sabe, mas ninguém conta Ninguém pra eles. colocou na inteligência artificial, ninguém trouxe essa informação para Mas ela. ela vai chegar nessa conclusão muito rápido, tenho certeza. Aí sabe o que ela vai concluir? Ela vai concluir o seguinte, é importante ter problema. Não vamos eliminar tudo. Vamos eliminar, de repente, só um pouquinho, porque né, você precisa ter um tempero pra vida, né? Imagina, se você não tem problema nenhum, do que São vale? uns 80% da humanidade. É. Mas assim, você pega, por exemplo, inteligência artificial, talvez aplicada na engenharia de tráfego, por exemplo, na cidade, ela consiga... Antigamente você tinha um semáforo que tinha a programação mais rudimentar possível, né? Cara, eu tô lembrando... Abre... Desculpa. Eu tô lembrando da nossa última conversa, cara. É. Vocês estão lembrando? A gente falou exatamente disso. Falou assim, poxa, vai fazer um projeto perfeito e tal, só que aí o cara vai falar assim, não, mas eu quero que esteja quebrado ali pra ter a sensação de realidade. É verdade. Lembra Sim, disso? verdade. Desculpa. Não. Eu lembrei disso, agora eu tinha que falar. Mas é interessante, né, de você fazer essa relação, assim, né? Talvez, por exemplo, se você for pegar uma engenharia de tráfego, por exemplo, o semáforo é tipo, ó, vermelho, amarelo, verde, né? Você não tinha aqueles semáforos que eram sincronizados ao longo das ruas, por exemplo. Não é mesmo? Talvez, se você tiver um sistema de trânsito que já integra com o Waze, ele vai dar uma fluidez para a cidade muito mais eficiente, né? Então, vai diminuir o engarrafamento. Você pega cidades muito adensadas, que nem São Paulo, por exemplo, enfim, Tóquio, né, cidade no México. Talvez ela consiga otimizar num nível que a gente ainda não experimenta, né? O Waze, já, de certa forma, já delimita o nosso caminho, né? Se ele vê que tem um lugar que está muito fechado, ele já te desvia. Mas se isso estiver embutido fisicamente na estrutura urbana, talvez seja interessante. E o grande lance é, se ele manda todo mundo para o mesmo lugar, vai engarrafar no mesmo lugar, em outro lugar, né? Exato, Vai ter 2 engarrafamentos. Agora, se a gente tiver uma inteligência, tipo, que seja no futuro, todo mundo andando de Tesla mesmo, e o Tesla, ele identifica que, pô, vamos dividir esse tráfego em 3. Sim. Então, ó, o Não, Dan cara, vai pra e o lá, o Felipe pra cá, a Maria pra cá. Não, e aí ele já vai ter no algoritmo ali prioridade, sabe? O que é mais importante? Que essa galera chegue ali primeiro, porque chegando essa galera aqui primeiro, vai viabilizar tal coisa nesse outro ponto aqui, entendeu? Que a gente jamais teria a capacidade de fazer isso. A gente nem vai pensar nisso. Ela vai estar como se ela estivesse olhando de cima, sabe? Aquele tabuleiro de gente. The Sims, né? Não, então vamos jogar essa. Ou então assim, ó, pra mim, vamos a gente fazer... vive num The Sims. Vamos fazer um engarrafamento aqui, porque eu preciso que essa galera aqui fique parada, porque eu preciso desengarrafar aquela outra parada que tá ali. Sim. Ou teve algum acidente, já desvia antes, Pois é. chama socorro, né? Então tem muita aplicabilidade, eu acho, no espaço físico também, né? Enfim. Ou às vezes a própria simulação, sei lá, você vai ter uma construção de um prédio novo. O cara pode colocar, talvez, um QR Code, ele já vê o prédio como ficaria, né? No espaço físico também seja legal, né? Ou você vai ter um stand de vendas, você não precisa lá gerar entulho, resíduo, drywall, não sei o quê, mobilia, lá. Você faz todo aquele processo, gasta uma grana enorme e vai tudo pro lixo, geralmente, né? Então, é uma forma também de a gente evitar de consumir recurso físico, o que é uma... Sim. Linka um pouco com o episódio passado de sustentabilidade, que fala justamente sobre eu preciso comprar, eu preciso ter aquele objeto. Talvez essas tecnologias sejam uma forma de a gente diminuir o consumo de objetos físicos e também impactar menos no planeta. Sim. Eu acho que alguém, por exemplo, construindo uma galeria, e essa galeria ela vai ter tanto restaurantes quanto lojas, e tivesse uma tecnologia que você não precisa fazer uma pesquisa de campo para descobrir o que aquela região precisa, mas já existe algo que, aqui não tem uma farmácia, então vá atrás de uma farmácia. Aqui não tem potenciais, tal. não tem um restaurante de X culinária, então traz para cá. Isso é legal também, né? Porque aí você acaba tendo uma visão geral daquele espaço. E aí a gente acaba evitando empresas que falem tão rápido, né? Que acabam fechando rápido. Ou de forma otimização de recurso financeiro também, diretamente. E até uma outra, sei lá, de um outro ponto de vista,
não tem a farmácia, mas de repente a inteligência ali aponta para você que o ideal não é que você abra, ainda que não tenha, o ideal é que você não abra a farmácia naquele ponto, porque, sei lá, aquele lugar ali está sofrendo com superpopulação, não é viável que as pessoas continuem vivas ali. Então você não tem que ficar, você não Olha, tem que... imagina que louco, geolocalização total, né? Total. Demografia ali, total daquela região, né? Daquela região. Qual que é o perfil, o que que a galera consome. Isso linkado com Big Data, né? Sim. É de fato analisar esse volume que é colossal de informação e tornar ele o mais útil possível, né? É o que as empresas Google, Facebook tentam fazer, né? De certa forma. Eu acho que o ideal é as pessoas que estão por trás, sabe, disso, é buscar sempre o equilíbrio, cara. Acho que quanto mais equilíbrio for injetado, sabe, por trás de todas essas tecnologias, melhor vai ser o resultado para todo mundo, entendeu? Porque a gente não vai cair no erro que a gente tem, sabe, cometido por tanto e tanto tempo, de que para que alguém, sei lá, se satisfaça, tenha felicidade, tenha coisas boas, um outro precisa pagar algum preço, alguém precisa sofrer por causa disso, entende? Sim, então, sim. quanto mais isso foi injetado, essa ideia de que, poxa, vamos fazer a coisa funcionar para todo mundo, melhor. Interessante. Uma coisa que eu também estava pensando, você está falando já de chat GPT, né? A gente, como arquiteto, por exemplo, tem uma dificuldade grande quando você vai lidar com outros terrenos de outros lugares, assim. Por quê? Porque você tem interface com legislação. E legislações são, né, a perder de vista. A gente tem muitas vezes regras contraditórias dentro de plano diretor, enfim. Você tem limites que você tem que seguir, outros que você não pode seguir. Então, e hoje a gente gasta muito tempo tentando entender as condicionantes daquele terreno em específico, né? Hoje eu aprovo em Jundiaí, vou fazer o projeto, eu vou aprovar em Jundiaí, tá, beleza. Mas se eu tiver que aprovar em São Paulo, sei lá, em Sorocaba, em Miami, na China, em Xangai, você vê que essas coisas vão mudando muito? Talvez essas ferramentas, por exemplo, o ChatGPT, pode ser personalizado para facilitar essa pesquisa, talvez, para o arquiteto, não sei. O que vocês acham? Sim, Já fazer já antever, ou na própria, por exemplo, no plano diretor, né? Você tem um limite de taxa de ocupação, de recuo, de lateral, de fundo, etc. Isso te dá um potencial de verticalização, ou seja, qualquer terreno, você tem como você saber mais ou menos qual que é a massa máxima que você vai consumir. Inclusive, o ChatGPT ele implementou, não faz muito tempo, exatamente isso. Ele agora possibilita você inserir parâmetros ali fixos. Você muda a hora que você quiser, mas é você que insere esses parâmetros. E aí, a partir desses parâmetros iniciais que você forneceu para a ferramenta, a interação entre você e ela ocorre. Então, se você chega hoje para o ChatGPT e ele te dá essa opção, sabe? Você já Sim. gostaria de estabelecer alguns parâmetros fixos e tudo mais, e você vai lá, você coloca e tudo mais. Isso é legal. E aí, baseado naquilo que você colocou, discorre, né? Toda a conversa, toda a interação entre você e a ferramenta. Por isso que eu acho que essas ferramentas, elas têm o potencial Você de viu economizar isso? tempo, Você né? chegou a ver? Pô, muito legal, cara. Interessante, né? Potencializar, enxugar o nosso tempo, fazer a gente pensar e gastar o nosso tempo com coisas talvez mais importantes. Preciso fazer uma pesquisa. Você vai ter que você vai pesquisar no Google, por exemplo, já é muito mais otimizado que você ir na biblioteca, assim, antigamente. Claro, você nunca vai deixar de ir na biblioteca, mas Aqui, às vezes chama você tiver um negócio Custom Instructions, aqui, ó. direto, Tá vendo, ó? Aqui, tá vendo, ó? você já tem tudo certinho. Você já coloca Que aqui, legal. ó. Tá vendo? Tudo fragmentadinho, já tudo. Legal. Eu já chamei ele de Jarvis aqui, ó. Pra você ver que ele, né, que ele é um ser. Porque, imagina, você tá muito acostumado a trabalhar numa cidade em si, né? Você vai passar para outra cidade, é completamente diferente. Outro país, então, imagina, como que eu vou estudar a legislação da China? E otimiza seu mesmo, tempo né? também, né, cara? Já pensou toda vez que eu tiver que falar, que interagir com a inteligência, eu tenho que mostrar, ensinar pra ela quais são os parâmetros. Já deixou aqui fixado Pronto, isso daqui, pronto. Se mudar alguma vírgula ali na legislação, alguma coisa, eu vou lá, faço alteração, adiciono, ou Sim. subtraio, tiro alguma coisa e pau a máquina. O que não... né, aí tem uma questão também, porque às vezes a gente pode ficar, talvez, confortável demais com uma facilidade que isso gera, só que a responsabilidade continua sendo sua como profissional, né? Tipo assim, aí, se a inteligência artificial pisar na bola ali e colocar uma regra de outro lugar, por Você exemplo, tem razão. errada, talvez não economie tanto tempo assim. Bom, não sei, enfim. Então, coisas que a gente vai esbarrar, enfim, vai gerar uma fronteira, de certa forma. E aí é inovação, né? É testando, vai, volta, isso funciona, não funciona, né? Como que isso pode
melhorar ali, né? E por isso que eu acho que é legal fazer o link de como, primeiro, como essas ferramentas podem ajudar, né? Ou uma outra linha, como que elas podem prejudicar também, onde a gente tem que ficar atento, né? Não só a gente no dia a dia, mas a aplicação disso, não só para arquitetura, mas no geral, eu acho, né? Esse exemplo do que dá errado, por exemplo, né? Tinha uma funcionária na agência que ela começou a usar o ChatGPT e era bem no início, assim, então ela não sabia muito mexer. E aí ela foi criar uma programação de post, de textos para as redes sociais de um cliente. E o cliente, ele vende pastilha de acupuntura, sabe aqueles adesivinhos de Sei. acupuntura? Só que ele chama de pastilha de silício. Uhum. E aí ela colocou isso no ChatGPT. Eu quero um post sobre os benefícios da pastilha. E aí, em um dos parágrafos, ele mandava ingerir a pastilha. Porque ele não Exatamente. associa o que é uma pastilha de Caraca. silício com uma pastilha, sei lá, com um house da vida, né? Ele não sabe qual é a diferença. E aí faltou da parte dela revisar aquele texto e ela acabou mandando isso para o cliente. Então você imagina, é que não chegou a publicar, mas você imagina a situação do cliente nesse caso. Sim. Então funciona da mesma forma, né? Tem que ter uma curadoria ali. Tem que ter a revisão total, né? O que eu acho que essa curadoria é o papel principal, né? A gente nunca vai deixar de supervisionar, de olhar, a gente vai decidir, vai continuar decidindo. E aí a gente volta para a questão de você ser altamente capacitado dentro da sua área, justamente para no momento que for fazer essa curadoria, você saber exatamente se está certo ou se está errado aquilo. Porque no caso que você deu, né? O chat devolveu isso, de repente ela até leu, mas porque talvez ela não tenha uma experiência, uma especialidade no assunto de forma mais profunda, ela falou, não, com certeza, pode ser que dê para engolir. Você vai ter que ter profissionais mais atentos, né? Sim. Para evitar que essas coisas aconteçam. Por exemplo, numa situação dessa, é um post, mas imagina que você está na bula do remédio. Por exemplo, teve Ferrou, né? um cliente que acontece de ser um amigo meu, queria fazer um trabalho usando inteligência artificial para um escritório de contabilidade. Sim. A primeira coisa que eu falei para ele, cara, tem que trazer alguém de dentro para trabalhar comigo em conjunto para o desenvolvimento do próprio algoritmo, do prompt que vai ser usado e tudo mais. Porque aí o que você faz? Você evita esse tipo de situação. Porque se você tem um profissional da área trabalhando em conjunto com você para o desenvolvimento de qualquer coisa que precise e utilize um chat GPT da vida, desde o começo, né, da formatação, do produto, do serviço, vai começar com o pé direito, vai começar com uma propensão muito menor de devolver erro. Entende o que eu tô falando? Com certeza. Você passa por essa avaliação, esse double check é um pouco mais eficiente, de fato. E você tem que ter o cara que fala assim, não, isso aqui não funciona assim, aqui funciona assado. Interessante. Né? Acaba sendo até um novo campo, né, a gente tá falando sobre a questão de novas profissões. O cara vai ser um consultor de inteligência artificial, de repente, para uma agência de publicidade que trabalha com, sei lá, uma coisa específica aí, sei lá, médico. Sim. Você pega na construção, por exemplo, um consultor de otimização de processos de construção que são assistidos por inteligência artificial. Eu tava nessa questão ainda da legislação. Fiquei pensando, cara, como que podia resolver isso? E aí eu aqui tentando chegar numa conclusão, eu cheguei nisso, assim, de repente ter uma inteligência artificial voltada para isso, onde você, como arquiteto, você coloca lá, eu vou fazer uma obra em X lugar. E a própria inteligência, ela já te dá toda a documentação que você precisa. Mas ela é específica para a sua área, específica para uma construção, né? Um exemplo. Igual os programas, cada área tem seu programa específico. Exatamente. Né? Eu trabalhei num projeto chamado IA Bíblica. Olha que legal. IA Bíblica faz o quê? Ela trabalha em conjunto com diferentes religiões mesmo, sabe? Igrejas e tal, que na construção ela é individual, ela é personalizada para cada tipo de igreja. Um monte, né? Templo budista, o que for. E dentro do programa, dentro do prompt, a gente já delimita da onde que ela vai extrair respostas e interação específica para aquela igreja. Onde ela vai buscar, né? Aonde ela vai buscar. Então, por exemplo, se o cara determinar, não, eu quero as respostas da inteligência artificial vindas exclusivamente de uma tradução da Bíblia X.
Então, a inteligência artificial só vai entregar para ele respostas que estão ali alinhadas com aquela tradução Não é aquele específica. funil da internet que vem Não, tudo ali, exatamente. Né? Você vai buscar na biblioteca de Alexandria. É isso sei aí, lá. é isso aí. É interessante, né? Ou seja, Isso também, talvez com a legislação, você pode linkar com uma documentação, com o site da prefeitura local, por exemplo. sim, Você pode, sei lá, vai trabalhar com construção de aço, você pode linkar na parte de norma NBR de aço, por exemplo, ou de acessibilidade. Isso é legal, você consegue dar mais corpo e ficar até mais respaldado, dependendo da Sim, situação, né? sim. Enfim, para e que aquilo que saia lá não seja... minimiza assim de forma espantosa, sabe? A questão do ruído que acaba vindo se você usa uma ferramenta mais generalista. Sim, sim. Numa situação dessa, o arquiteto consegue gastar menos tempo pensando nessas coisas, Sim. e, consequentemente, o projeto sai mais barato, Exatamente. a arquitetura fica mais inclusiva. Sim. Interessante também. Pode me Legal. contratar se vocês quiserem. Otimizar os processos, né? Com certeza. Muito legal, muito legal. Olha, eu acho que assim, Não, tem quero muito falar campo, mais, né, vamos falar cara? Tem mais muito aí. campo. Sim. O que vocês imaginam, assim, que isso vai ter de impacto na vida das crianças que a gente... né? Conta pra mim. Você já tá pensando Fala nisso, aí, eu mamãe. Mas certeza. lógico que eu tô pensando. Como Não. que a gente vai ensinar, né? Sua pequenininha. Eu tava conversando com umas amigas, aí elas... tem algumas coisas que você vai ter que pensar. Por exemplo, tela. Você não pode dar tela pra criança. Eu falei, quê? Primeira coisa que eu vou fazer com a minha criança é dar uma tela, minha filha. Eu falo de realidade virtual. Você acha que eu não vou dar tela pra minha criança? Não. Mas não tem pra onde a gente correr. Não tem. Não adianta. Antigamente não existia isso. É por isso que a gente ficava longe. Agora as crianças, elas já nascem, né? Com o dedinho ali, já... Pô, cara, apesar que eu vi esses dias um TikTok aí da vida, sei lá, cara, da criança, pô, se esgoelando por causa que não tava mexendo. Bom para o cérebro não faz, né, gente? Mas... Eu acho que, cara, tudo na medida, não tem problema, entende? Tá. Minha O problema é a minha medida, filha, né? por exemplo, eu tenho uma filhinha de 9 anos, eu tenho um menininho de 2, vai fazer 3 agora, né? Cara, ali num tempinho, regrado, bonitinho, eu libero, assim, sem problema nenhum, cara. Não vejo problema nenhum. Agora, pô, usar um negócio como uma fuga, assim, para que você, sei lá, tenha mais tempo de fazer as suas coisas e tal, aí eu não sei. Mas é que, cara, cada família é uma família, tem o seu jeito, tem a sua, né, a maneira como faz as coisas e tal. Mas eu acho que Mas também tem uma questão de desenvolvimento neurológico. Eu acho que tem que ter um certo cuidado nesse sentido, assim, né? De tela, não só de tela, né? Mas É que hoje em de dia, você cara, experimentar o mundo, né? cada um fala uma coisa, cara. A gente tá E tão outra, a mudado. experiência de educação deles vai ser totalmente Totalmente diferente. diferente, Já né? é diferente, né? né? As crianças de pandemia viram muita diferença, Cara, minha né? filha aprende a matemática na Khan Academy. A minha filha não aprende matemática na escola, ela aprende num celular. Naquele Aquela Khan Academy, é que é muito bom. excelente. É muito Tipo, bom. ela aprende muito mais rápido, tá muito melhor em matemática, cálculo e tudo Sim. mais, que na escola. Você falou, Interessante, já né? tá diferente já. Eu tava conversando com uma amiga Fazer a semana conta, passada. Você vai pegar o BR, você vai fazendo a conta O pai dela, né? Ou seja, o vô da filha dela deu um radinho pra filha dela. E o rádio, aquele rádio mesmo que a gente acostumou, né? Radinho Quando de a gente pilha? era radinho de pilha, deu o Que eu radinho pra faço com criança. Aí ela ficou assim, Cara. começou a conectar tal, a rádio. Falou, nossa, mamãe, mas eu não posso escolher, assim, a música que eu quero ouvir. Eu tenho que esperar acabar a música para eu ouvir uma próxima. Caraca, já não tem mais, não entende, né, cara, mais. Então. Já é outra realidade já. São os confortos da vida moderna. Eu assisti novela esses dias, já fiquei irritada, já que eu falei, gente, é sério, eu tenho que esperar até o dia seguinte para eu ver. Não é possível. É verdade, acho que é difícil, assim, essa relação, mas é o que você comentou, assim, a gente vai crescer, as crianças vão crescer já numa outra realidade, né? O hardware já está atualizado também, né? A gente que está ficando ultrapassado, essa que é a verdade, só que o que a gente não pode deixar de fazer uma certa curadoria também é o limite disso ser prejudicial, né? Para a vista, para o desenvolvimento neurológico, ou a criança ficar socialmente retraída por causa disso, né? Eu acho que a tecnologia ela tem que potencializar a experiência de comunidade, né? De ser humano como comunidade, né? Não criar grupos isolados, né? A gente sempre, ao longo da história, viu que os grupos vão se
fragmentando, um tem um pouco mais afinidade de um jeito, outro do outro, assim. E isso gera conflito, gera briga, enfim. Né? Talvez ela ajuda a gente a quebrar um pouco essas barreiras de que quem é o grupo, o clube do Lulu, o clube da bolinha, sabe? Ah, não, tem um país, aqui é os Estados Unidos, aqui é a China, sabe? Talvez ela ajude a gente a ter uma experiência social mais inclusiva, né? De certa forma. Pelo menos eu tenho esperança disso. Não sei se isso vai chegar a acontecer, né? Porque o ser humano é tão bom para construir quanto é para destruir, né? Exatamente. Mas E esse lance da educação, a gente fez um projeto para uma prefeitura que era justamente a criança colocar o óculos e ela aprender alguma matéria utilizando a realidade virtual. Eu tinha muita dificuldade na escola de entender geografia, por exemplo. Sim. Agora, se eu colocasse alguma coisa que fosse muito seria legal. lúdica, né? E que eu pudesse brincar, eu posso brincar com os mapas. Colorir eles ou e eu tal. posso, sei lá, eu posso entrar ali na floresta para eu entender o que é aquele tipo de solo. Sim, Você aprende muito mais rápido. Que, né, de do certa que forma, só era uma o que era lousa, feito né? assim, no passado, né? Antigamente, eu lembro, às vezes tinha uma aula mais assim, a gente ia pro museu para aprender sobre a história do Brasil e sim. tal. Lembro, e era demais, cara. Agora, né, agora com a tecnologia, a gente vai fazer as crianças vão poder fazer essa mesma atividade ali de forma virtual. Vamos ver o que é uma geleira. E aí você vai, né? Põe ali na tela para Tem um ver. pouco da realidade aumentada, né? Você vai fundir o mundo físico com o mundo digital, né? E trazer informações, né? Isso para a educação é muito legal, né? Até para aprender arquitetura mesmo. Dá para você aprender de forma muito mais real, assim. E você não tem aquela interação mouse, tela, né? É outra coisa, você vai se mexer mais, Você vai talvez. poder Ô, pegar, Dani, né? agora uma pergunta minha para o arquiteto. Diga. É uma pergunta que eu fui pro Rio, né, na semana passada. Pergunta raiz. E aí eu peguei um táxi e tal, né? Saí de onde eu tava pra ir pra outro lugar, comecei a conversar com um taxista e tal. E aí a gente tava falando dos problemas da cidade, ele falou uma coisa que chamou minha atenção. Ele falou assim, poxa, o problema do Rio de Janeiro é que o pessoal que trabalhou nas obras lá de 50, 60 anos atrás, não imaginou o tipo de mundo que a gente ia viver hoje. Então, por causa disso, hoje o Rio, ele se tornou uma cidade super complicada, super difícil, com um monte de problema. Falou sobre o problema de água, encanamento, esgoto e tal, não sei o quê. A minha pergunta é, com esse monte de tecnologia e tal, inteligência artificial, você acredita que o trabalho do arquiteto em projetar assim, futuro, vamos dizer assim, né? Solucionar, ter informações que ajudem a criar projetos que resistam a mudanças futuras e tal? Com certeza. A gente, dentro da história da arquitetura, a gente passou por várias utopias de arquitetura. Né? O que a gente considera de utopia, né, dentro da arquitetura? Né? O mundo, a cidade ideal tem que ser uma malha, né? Um grid de quarteirões de tanto por tanto, as ruas de tanto por tanto. E isso permite crescer. Você tem uma série, urbanisticamente falando. Questão populacional também, daqui a 50 anos. Quanta gente vai ter morando aqui nesse lugar? Brasília também foi assim. Você tem um monte de cidade satélite que acabou virou um monte de cidade que são várias favelas que estão em volta. Então você tem um sério problema disso, porque as pessoas foram para lá e não voltaram para casa. Elas criaram família, às vezes casou, enfim, e constituíram família nesse novo lugar. Uhum. O Rio de Janeiro é um exemplo desse também. Eu acho que tem duas coisas que impactam muito diretamente nisso. Primeiro é a topografia. Né? Então, você tem uma topografia muito acidentada, você tem alguns tipos de desenho urbano já talvez melhores, assim, né? Que não vão ser esse grid, né? Essa tabuleira de xadrez, não se aplica muito bem numa topografia íngreme, né? Você já visto Jundiaí, né? Você tem, né, as as baixadas, etc. E a questão de disponibilidade de recurso. Então, assim, fazer uma análise, talvez, no território, falar assim, aqui comporta até tantas pessoas. E usar, de repente, uma Big Data, né? Exato. Você pega climas, sei lá, inputs meteorológicos, inputs geográficos, inputs geológicos, inputs populacionais, sociais, e tentar criar uma previsibilidade e falar assim, olha, aqui o solo satura tantas pessoas que vão morar por hectare quadrado. Porque o que o machine learning faz? Ele pega essa quantidade gigante de dados, na verdade, uma das funções principais é justamente essa, né? Você fazer uma projeção daquilo que pode vir a acontecer num futuro não muito distante, entendeu? Mas entra um pouco daquele crescimento das cidades modulares, né?
Você pega a lógica fractal de desenvolvimento urbana, né? O fractal da matemática, né? Que você tem várias equações matemáticas que você vai criando. De uma sai duas, três, dependendo da fórmula. Mas você pode ter essas malhas se conectando de uma forma mais inteligente, mais eficiente. Pode ser sugerida pela inteligência artificial. Se você colocar os parâmetros certos, eu acho que é legal também. O problema é se a inteligência artificial falar que não dá mais, né? Não comporta. Chega. É, Chega, então, acabou. Se ela tivesse falado em São Paulo de metade da população que tem. Pois é. Ou ia adensar mais, né? Isso também é um ponto, né? Se é um lugar que precisa ser mais espraiado, né? A ocupação urbana vai ser gabarito mais baixo, poucos andares, digamos assim, ou se vai ser adensada com muitos pavimentos, sei lá, você pega um Manhattan da vida, alguma coisa assim. Eu fico pensando nisso. Será que daqui a alguns anos a gente vai ter que mexer na cidade inteira? As cidades, elas são vivas, né? Bom, o Elas Elon vão se Musk tá querendo ir pra transformando. Marte, né? Ele não tá, acho que não tá, o cara mais rico do mundo não tá muito preocupado em ficar por aqui, não. Em consertar o que tá Em errado, consertar né? o que tá errado. O cara tá afim de Mas você sair sabe que essa é fora. uma linha de projeto muito legal, né? Eu sigo o escritório do Big, né? Que é um escritório grande, né? E eles fazem o projeto. Eles têm 2 projetos em Marte e 3 na Lua já. No Olha, escritório deles. É muito doido. caramba. E eles ajudam no desenvolvimento junto com a Que é NASA escritório de quem é isso? de arquitetura. Chama Big, né? O nome do cara. É Bjork Ingels, não sei o que lá, o sobrenome dele. Ele é um cara meio, assim, tipo, à frente do tempo dele, da arquitetura. Assim, um cara bem inovador, né? Dá pra perceber. Né? Total, né? Tanto que ele, Pô, imagina fazer projeto pra Marte, cara. Meu, Quanto o cara que tem que da hora. estudar e saber o solo do lugar, a atmosfera, a pressão. Total. E... A construtibilidade. Nenhuma Doideira. por exemplo, esses projetos que são em Marte, eles já são construídos, são autoconstruídos. Você tem robôs que têm o seu algoritmo, a sua programação, a sua inteligência artificial, e eles estão lá para poder resolver todos os problemas, porque o ser humano está longe, né? Você pega Marte, por exemplo, o delay é 7 minutos. Né? Imagina se o cara vai colocar um tijolo, depois demorou 7 minutos, o negócio já está completamente diferente. Na hora que você vai ver, já virou, né? Gente! Virou uma arte abstrata, muito louca. Tipo o Ghost, né? Você vai ver. Então tem essas coisas também, né? E esse Elon Musk, ele é tão visionário nesse sentido que ele tem um plano para a Terra, digamos assim, que é um pouco disso que você falou. Eles fizeram algumas análises e entenderam assim, ó, aqui tem tanto potencial, aqui não tem, essa cidade teria que ter um retrofit assim, não sei, grandes cidades, né? Não tudo, né? Mas esses índices todos podem ser parametrizados e gerar uma análise que facilita muito a nossa vida, né? A prefeitura vai expandir, para onde ela expande, né? Para o setor norte, o setor sul, enfim, né? Como que isso tem o vetor comercial também, tem um vetor do capital, né? Onde o capital quer que isso se expanda ou não. Que não é um negócio 100% racional, né? Tão 100% tão programado assim, porque são pessoas construindo no ambiente, né? Mas ela ajudaria muito a criar bons índices, a entender como revitalizar uma área industrial degradada. Fico pensando, sabe? Parece que a gente tá chegando num nível de complexidade tão absurdo, cara. Tão absurdo. Que parece que mais que a gente tá caminhando pro caos do que pra ordem. No final das contas. De tanta complexidade. E é exatamente isso. Tudo melhor que sacanagem. Meu, mas é verdade. Só o nosso clima, gente, só o nosso clima já fala isso pra gente, que é um caos, não tem nada de ordem, né? Você pega, por exemplo, você vai fazer eu tô viajando, né? Se você for pegar um programa que faz simulação da desordem cataclísmica do nosso, sei lá, do ambiente em si. Então, um lugar que é mais possível que tenha tornado, outro é mais possível que tenha uma seca gigante, ou que tem inundação. Talvez a gente consiga, com essas informações, direcionar as próximas construções. Essa aqui tem que ser um pouco mais resistente ao calor, porque aqui a variação térmica vai ser muito grande. Né? Talvez possa ser uma forma de você otimizar recursos e evitar problemas também, né? É interessante isso. Ter algum tipo de estudo que deve ter, né? Com certeza, mas... essa cidade, ela precisa de X árvores, para reduzir sei lá, o efeito de calor. Exato. Para você melhorar o clima. Ou ela tem que ter um tipo de irrigação diferente e tal. Ou para fazer a compensação de carbono. Isso, né? é legal. E você sempre vai ter tecnologia envolvida nesse processo, né? Eu acho que, sei lá, a gente conversando sobre todos esses assuntos, o papel, eu acho que fundamental é otimizar, né? Em todas essas tecnologias, mas especificamente dessas que a gente está falando, inteligência artificial, realidade virtual, né? Realidade aumentada, assim,
fazer com que a gente consiga imprimir o nosso tempo em coisas talvez mais importantes e deixar de se preocupar com essa complexidade toda, sabe? Jogar isso pro computador ou pro Big Data, enfim, né? Ou pro servidor. É interessante isso. Eu tinha pensado também nesse sentido. Interessante. O que mais, gente? O que vocês veem de aplicação na vida cotidiana ali, do arquiteto, enfim, né? Na experiência com o espaço físico, na verdade, né? Acho que resume sempre é isso, né? Bastante coisa pra gente desenvolver ali, né? Isso. Vocês querem avançar um pouco mais? Vamos, qual que é o próximo? Não, enfim, tô só pensando aqui, se vocês tiverem meio... Vocês que mandam. Vamos embora. Eu acho que, cara, a ideia, por exemplo, de você usar a tecnologia para olhar lá na frente, né? E com essa visão construir soluções que vão perdurar por muito tempo, é uma linha tênue também, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a um tempo, entendeu? Você sempre vai estar vendido, mudando, né? vai mudando o negócio. Então, ainda que você, sei lá, você programe alguma coisa, faça uma projeção e tal, cara, você não tem como saber exatamente se a coisa vai continuar sendo conduzida da maneira esperada, entendeu? Sim. E outra, isso se deve também por conta dessa questão toda, desse alto nível de complexidade que a gente tem dia após dia. Sim, dia após dia. Sim. Porque ela falou, o negócio tá ficando cada vez mais caótico. Ele é caótico, talvez, do nosso ponto de vista. Certamente. A gente tá ficando... Sei lá, a gente não consegue mais ter esse domínio todo, não, da informação. Isso também pode gerar um certo problema de ansiedade. Sim. Né? Pensando nisso, assim, porque não é um negócio tão fácil assim, não, de a gente... E a questão que você levantou também, por exemplo, de delegar tudo para tecnologia, para inteligência artificial, também é uma questão, sabe? Porque o quão seguro pode ser isso para a gente? Em delegar esse trabalho que exige, sabe? Um mapeamento maior para poder lidar com essa complexidade toda. É que eu tô pensando... a gente não para de pensar, né? Você fica comentando a questão da legislação, assim, cara, isso vai ajudar? Vai ajudar, mas talvez... Quanto de fato sabe isso que assim, eu falei para vocês, né, que eu dei um tempinho ali na questão, sabe, de tecnologia e tal, não sei o quê, que eu acho que é saudável para todo mundo, sabe? Em algum momento, assim, a gente dá essa pausa, dá esse passinho para trás, porque eu acredito muito no seguinte, eu acho que aquilo que é importante, eventualmente vai arrumar um jeito de chegar até você. A informação mais relevante, ela vai chegar para você. Eu, por exemplo, estava muito nessa pegada de ficar ali sabendo o que estava acontecendo, tal, não sei o que, blá, blá, blá. Né? A gente que trabalha, a gente que trabalha e gosta dessa ficar parte atualizado, né? De ficar atualizado e tudo mais. A gente não fica mais mais atualizado o tempo todo. Oi? A gente não fica mais atualizado o tempo todo, não dá, é muita informação. É muita coisa, cara, muita coisa. Aí às vezes esse passinho para trás é até bom para poder sedimentar tudo direitinho, as coisas assentarem e tal, e você inclusive ganhar um gás aí, uma força para poder lidar com esse monte de informação, inclusive. Você pega, por exemplo, a primeira revolução industrial que passou para a mecanização, né? A gente tava lá, você ia apertar um parafuso, beleza. Você tinha lá um monte de gente apertando parafuso, né? Hoje, gastava, sei lá, quanto do tempo dessas pessoas, horas e horas numa linha de produção. Se você tem um robô que faz isso, que é um negócio mecânico, você terceiriza esse trabalho meio... manual, você ganha tempo para pensar em outras coisas. Não, isso sem dúvida. Que é um ponto também que, assim, essas tecnologias novas vão permitir que a gente explore outras áreas do conhecimento, que a gente consiga criar outras profissões, né? Porque as necessidades vão ser diferentes, né? A gente já não está mais otimizando apertar o parafuso. A gente está, talvez, otimizando um processo de burocracia, por exemplo. Se você for pensar, talvez, num cartório, como seria um negócio desse? É tudo muito passo a passo, né? Talvez a inteligência artificial consiga fazer o que a máquina fez na primeira revolução industrial. Né? Com e certeza. A gente consiga ter mais tempo, né, de implicar Por exemplo, nisso. No seu trabalho, reduziu o tempo de processos, sei lá, o uso de uma inteligência artificial, assim, de forma dramática? Principalmente na geração de conteúdo, né? Quando a gente fala de mídias sociais no geral... ficou muito mais prático, porque se você usa a técnica mesmo, então, vou usar uma técnica de copy para lançamentos, por exemplo. E ele já te dá toda a estrutura do texto que você precisa. Entendi. Então, você
diminui muito, né? Aquele tempo de pesquisa, detalhe e tudo mais, você Tipo acaba assim, ganhando, otimizando pra caramba, né? levava aqui umas 5 horas, caiu para quanto? Vai. Ah, Só para. então, depende do profissional. Se o profissional sabe usar a ferramenta, eu, por exemplo, eu estou escrevendo um livro em parceria com o Senac São Paulo, sobre o Web3. Que legal. E aí, quando eu comecei a escrever, eu ficava uma tela escrevendo o livro e uma tela ChatGPT, porque alguns termos, então, quais são as blockchains existentes hoje? E aí ele me dava quais eram e eu ia a fundo pesquisar sobre aquilo. Sim. Então, o que eu demoraria, talvez, Um pesquisando, Google muito mais inteligente. assistindo um vídeo, ou Sim. que seja, que eu ia demorar, sei lá, 1 hora para isso, eu fiz em 5 minutos. Olha. Então, Caramba, é legal. muito prático, mas é isso. Quem usa a ferramenta precisa saber usar a Isso ferramenta. aí. É claro que eu não vou escrever o livro pelo ChatGPT, né? Porque Sim, tem que ser sim. autoral e tem que ser uma coisa exclusiva. Mas toda a Mas minha pra você parte de aprender repertório e especificamente, né? pesquisa vem de lá. Interessante. E aí você tem a informação cíclica também, né? Porque você está gerando conteúdo, ele vai voltar para a internet, ela vai ser acessada de novo e vai gerar, né? O dado vai se Verdade. realimentando ali também, né? Sim. Isso é Que, interessante. inclusive, mostra pra gente o quão importante é esse trabalho de pesquisa ali fora do ambiente da inteligência artificial. Porque, de novo, se a inteligência artificial se alimenta daquilo que está na internet, você quer Uma hora vai virar redundante. Pois é, e outra, você quer se certificar de estar colocando ali, o input que você está colocando dentro da web é algo real, né, verdadeiro, relevante, bom e tudo mais, porque senão o que você vai ter é um mas- problema sério de, um monte de coisa ruim sendo jogado na internet, a inteligência artificial vai lá, pega aquilo e traz para você o quê? O Aquilo bom que tá dado lá. e o dado ruim, né? Você vai fazer vai garimpar o Inclusive, dado. isso é um problema real dentro Sim. da A área qualidade do dado, né? Sim. Saiu recentemente um estudo aí mostrando que o ChatGPT deu uma queda considerável, assim, daquilo que eles chamam de inteligência, né? Sim. Parece que no começo da ferramenta, as respostas estavam vindo, cara, com uma qualidade muito melhor do que está vindo agora. Por quê? Então, é um negócio que ainda Entendeu? não se solidificou como E tecnologia é em si, verdade, né? eu posso dizer por experiência, assim, cara. Eu percebo que no começo a ferramenta. O que eu entendo que aconteceu foi o seguinte: no começo, ela respondia muito melhor se você viesse com um prompt, com uma pergunta, que fosse, que fosse amplo, de uma forma mais ampla. Hoje ela está exigindo da pessoa Sim, que afunile isso. a coisa mais específica. Por isso que se você antes perguntava, fazia uma pergunta assim de escopo mais aberto, ela vinha com uma resposta legal, bacana e tal, que certamente ia te ajudar e tal. Hoje não, hoje você tem que realmente afunilar o seu prompt para poder ter o melhor, porque senão você vai receber uma resposta muito louca. Entendi. Isso é um ponto interessante, né? Porque você falou assim, de modernismo, né? Falou assim, pô, você vai pegar barroco, rococó, você for pegar todos os estilos de arquitetura, né? Você vai usar isso como input, você tem que especificar muito bem o negócio. Sim. Porque senão você vai ser moderno. Meu, tem tanta coisa de moderno, você vai pegar clássico, neoclássico. É um universo à parte, né? Então, aí o limite da especificidade, né? Quanto você... talvez você tenha que aprender muito mais daquele assunto, né? Para poder chegar numa solução, num prompt mais alinhado, talvez, né? Inclusive é uma prática, por exemplo, é uma técnica de engenharia de prompt, por exemplo, você até fornecer o formato da resposta que você quer que ele te traga. Entende? Entendi. Por exemplo, dentro do seu prompt, você coloca ali exemplo da resposta que eu quero que você me dê. E aí você exemplifica, traz o modelo de uma resposta, né? A estrutura e tudo mais. Sim. Aí sim vai vir muito mais alinhado com aquilo que você realmente quer. Ou seja, você tem que fornecer o prompt e dizer para a ferramenta a maneira como você quer que ela responda também. Sim. Funilar isso completamente. Muito bom. Bom, obrigado, gente. Prazer enorme, cara. A gente Estar que aqui, agradece. estar aqui com vocês. Maluco, cabeça. Pessoas ilustres, inteligentes, bonitas. Muito bom. Né? Obrigado, Má, por ter vindo, ter se disponibilizado. Eu quero vir de novo. Sempre que quiser, pode logo a chamar. gente vai fazer mais um. Fazer um link com espiritualidade, né? Que tem espaços físicos e espiritualidade. Isso vai ser legal. Vai ser legal esse, hein? Muito bom.
A gente fica de gancho. Legal. Bom, obrigado, gente. Valeu.